Pessoal, boa noite a todos. Vocês conseguem me ouvir bem daí? O nosso microfone não está funcionando. Hã? Eu coloquei pilha nova, continua sem funcionar. Acho que deve ser o problema, a gente vai olhar. Ok, então nós vamos conversar um pouco sobre esse tema, que é as sensações que os espíritos percebem, sentem, né? E naturalmente a gente tem que falar um pouco do mundo espiritual. Então, a gente vai conversar um pouco, e vocês podem participar, né? Podem também opinar sobre o tema. A primeira pergunta que a gente faz é: como é que a gente imagina o mundo espiritual? O que passa na cabeça de cada um? Eu já ouvi falar, não que eu imagino, mas que eu já ouvi falar que aqui é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. O plano terrestre é uma cópia imperfeita. Isso. Isso. Eu não lembro nada, né? Não guarda nenhuma lembrança, Tomás. Ok. Será que no mundo espiritual, quando a gente desencarnar, nós então iremos habitar o mundo espiritual? Como é que será que a gente vai estar lá? Será que a gente vai estar no meio de nuvens? Né? Será que nós vamos estar com a vestimenta branca, voando por aí? Será que é assim? Eu acho que deve ter um mundo mais ou menos igual ao nosso, só que com a espiritualidade já mais desenvolvida. Mais desenvolvido. Isso. Uhum. Então, essa ideia que às vezes a gente faz, né, de que o mundo espiritual é algo muito abstrato, né, que a gente não dá para fazer nenhuma percepção, né, de como é que é o mundo espiritual, nos leva às vezes a pensar que é um mundo cheio de nuvem, não é? Algo estranho, né, para nosso raciocínio, nossa mente, né? Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso e depois nós vamos falar sobre as sensações, né, dos espíritos. Então, essa é uma conversa bastante reconfortadora, né, que a doutrina espírita nos traz, com a codificação estabelecida por Allan Kardec, e depois com uma série de obras, né, por exemplo, as obras de André Luiz, né, por exemplo, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna. Tem um elenco de obras, né, que o André Luiz ditou através de Chico Xavier, e que nos traz muito esclarecimento sobre o mundo espiritual. E é muito reconfortante que a gente comece a entender que o mundo espiritual, na verdade, é muito semelhante, até falando mais corretamente, o nosso mundo aqui, enquanto encarnados, ele é muito semelhante ao mundo espiritual, né? É o que a Catarina colocou, né, que na verdade o nosso mundo é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. E tanto é uma cópia no sentido das coisas que são muito boas do lado de lá, né? Assim como é uma cópia imperfeita de parte do mundo de lá que não é nada bom, né? Que não é nada confortável. Então nós vamos conversar um pouco sobre isso, né? Bom, então, com a doutrina espírita, mais do que nunca, a gente tem a certeza da imortalidade da alma, né? Imortalidade do espírito. O espírito não tem, ele é imortal, não tem fim, né? Dentro da criação de Deus, é o que realmente não tem fim, né? Uma vez criados, nós seremos um indivíduo para sempre, não tem fim, né? Não podemos confundir isso com o ser eterno, né? O conceito de eterno é o conceito de algo que não foi criado, não teve início e não terá fim. Isso inclusive foge um pouco à nossa percepção mental, né? Algo que não tem início e que nós saibamos, né? O único ser no universo que tem essa característica é Deus.
Então, só Deus é eterno. Nós não somos eternos, não podemos confundir. Nós somos imortais, porque nós fomos criados num dado momento. E o conceito de eterno é que não teve início, não foi criado. Porque se Deus tivesse sido criado, então ele teria sido criado por alguém. Deixaria de ser Deus, né? Teria alguém maior do que ele que o criou. Então não dá para conceber Deus tendo um início, né? E isto foge muito à nossa compreensão. E aí até a espiritualidade nos aconselha, olha, não tenta entender muito disso não, porque nós somos ainda muito pequenos para buscar entender coisa tão grande, né? Então a alma, ela é algo imortal, né, no universo, nós não temos fim, mas tivemos início. Agora, o que acontece após a morte do corpo? Esse é outro conceito. O corpo, ele morre sim, o corpo, mas o espírito não. Por isso nós temos dois conceitos aí, um é de morte e o outro é de desencarnação. São duas coisas diferentes, né? O corpo morre, o espírito desencarna. É tanto que são coisas que podem acontecer em tempos diferentes, né? O corpo está morto, ou seja, não tem mais funções vitais, coração para, cérebro para, todos os órgãos, acabou, né? É algo material, puramente material, mas o espírito continua ligado a ele. E aí vai desligando aos poucos, até que num dado momento, pronto, interrompeu toda a ligação. Esse é o desencargo, né? Então são dois conceitos diferentes que é bom a gente separar, né? Existe morte? Sim, existe morte do corpo. Para o espírito não. O espírito tem só o desenlace, é o desencargo, ok? Nós estamos estudando isso agora, sabe? Na terça-feira, né? Bom, agora a pergunta então, já que a alma ela é imortal, ela não tem um fim, né? Para onde então que nós vamos? O que faremos onde estivermos? Quando ele deixa o corpo? O que ele vai estar fazendo? Isso é uma pergunta que nos atormenta um pouco também, né? De saber, afinal, né? O que nós vamos estar fazendo? O que nós sentiremos? Continuaremos a sentir as mesmas coisas que sentimos aqui, enquanto no corpo material? Como nós vamos deslocar? Ou seja, ir de um lado para outro, como é que é isso? Né? E como é que a gente vai se comunicar? Será que a gente comunica um com o outro? Tudo isso é esperado que seja assim, né? Porque a gente tem que ir para algum lugar, né? A gente tem que estar fazendo alguma coisa, porque não é suportável a ideia de que a gente deixa o corpo, a gente vai para algum lugar e não faz mais nada. Já pensou no tédio que seria isso? Não faz mais nada. Não, nós temos que estar fazendo alguma coisa. E o que nós vamos estar fazendo? Isso é uma pergunta importante, né, para a gente responder, ou seja, não para a gente responder, a gente buscar a resposta. Bom, então a doutrina espírita, também conhecida como a terceira revelação, ela nos esclarece de forma racional, ou seja, são esclarecimentos que podem ser testados com o raciocínio. A gente pode pensar sobre isso e ver se isso está fechando de forma lógica ou não, né? Então a doutrina espírita vem nos esclarecer de forma racional, por meio de exemplos e também por meio da comunicação com o mundo espiritual, né? Kardec fez toda a codificação comunicando com o mundo espiritual e de uma forma científica, de uma forma metódica, né? A comunicação que ele recebia lá em Paris, ele pedia para que outros recebessem sobre o mesmo tema lá em Toulouse, em outros locais, nos Estados Unidos, confrontava tudo isso para ver se não era algo só que ele tinha percebido. Esse é um método científico, né? Você não se consente em afirmar alguma coisa porque você ouviu, porque você pensou assim e você percebeu. Você também vê o que os outros pensam. Isso é científico. Bom, então para começar, vamos falar da questão da sintonia da criatura. E aí vem aquele dizer, né, que está nos evangelhos: onde está o seu tesouro, estará o seu coração. Né? Onde estão os nossos valores, é ali que nós estaremos. É para ali que nós iremos. Né?
E aí a gente percebe que no mundo espiritual, assim como na Terra, só que lá de forma muito mais ampla, a variedade de possibilidades é enorme, é quase que infinita, né? Então, para onde que nós vamos? Aí nós nos apoiamos, né, nessa colocação que foi feita por Jesus. Onde está o seu tesouro? Aí está o seu coração. É ali que nós vamos estar, né? Bom, assim, para onde vai o espírito após o desencarne? Iremos para onde está o nosso interesse, para onde temos afinidade, para onde somos magneticamente atraídos. Então, quando desencarnamos, ou quando alguém desencarna, dependendo do seu apego material, ele pode permanecer aqui mesmo, não é, Tomás? Aí eu gosto tanto da minha chácara, né, dos meus animais, né, e aí desencarne e você vai ficar lá junto da Catarina. Bom, eu não sei se vai ser primeiro você ou ela, mas eu sei que tem uma filhinha aí, eu não sei a ordem, infelizmente, né? Então, Está lendo meus pensamentos? Você está lendo meus pensamentos? Pois é, estou lendo os seus pensamentos. Então, conforme o nosso apego com a matéria, é ali que nós vamos ficar, né? Então, eu moro numa casa e, bom, eu não quero que outro me substitua, que case com a minha esposa, ou o contrário, né? E a gente fica ali junto. Por quê? Nós estamos apegados a isso, apegados à casa, apegados à esposa, ao carro. Isso é o apego material, né? Então, onde estão os nossos valores, é ali que nós vamos ficar. Então, eu desencarno, para onde que eu vou? Fico por aqui mesmo, né? Se eu conseguir vir frequentar essa casa, excelente. O pior é que eu posso ficar só lá dentro da minha casa, né, sem sair dali. E ninguém me tira de lá, porque a nossa vontade prevalece, não é? Por outro lado, nós podemos também ser atraídos magneticamente, né? A atração magnética, ela pode ser muito forte. E aí, nós podemos nos deslocarmos para mundos muito felizes, conforme o nosso magnetismo, conforme os nossos valores. Então a gente vai ser atraído para mundos muito avançados, mas podemos também ser atraídos para mundos muito infelizes. Depende também do nosso padrão evolutivo. E aí vem as possibilidades. O que pode acontecer é que a gente venha habitar diferentes regiões espirituais. E de forma resumida, nós podemos denominar isto, né, como sendo uma região conhecida como umbral, né, regiões umbralinas, onde permanecem os espíritos sofredores. Sofrem por peso de consciência, sofrem de arrependimento, né, por que fez, pelo que deixou de fazer. Então, é ali que vai acontecer o choro, né? São as culpas. Mas existem ainda regiões ainda piores. São as chamadas regiões abismais ou trevosas. E ali estão os espíritos que podem ser classificados como espíritos cruéis. Eles são embrutecidos. E ali tem então o ranger de dente, né? Por isso é que o Cristo também nos falou, olha, cuidado, senão nós vamos experimentar choros e ranger de dentes, né? Então são regiões de muita dificuldade, muita infelicidade, porém, aí vem algo muito reconfortante, que a doutrina também nos traz de forma clara. Nada é para sempre. Nada. A bondade e a misericórdia de Deus são infinitas. Não existem castigos ou penas para sempre. Existem sim oportunidades educativas e de evolução. Não tem ninguém que não vai evoluir, queira ou não queira. Isso é algo que é fatal, né?
na nossa vida, na nossa existência, nas nossas existências, essa é a única fatalidade. Tem que evoluir. Agora, pode ser mais rápido ou mais lento. Depende de nós. Ficarão assim até que se disponham a receber ajuda. Até que, ou seja, não é para sempre. Que se arrependam do que fizeram, aí serão socorridos e levados a postos de atendimentos espirituais para tratamento e recuperação. Ah, então quer dizer que lá tem atendimento? Sim, tem atendimento. Tem hospitais? Tem hospitais. Né? Tem tratamento psicológico? Tem sim. Tem tudo que é de bom, assim como coisas muito difíceis e muito ruins. Mas tem tudo que é de bom que a gente consegue imaginar e muito mais. Por exemplo, nessas regiões, mesmo nas regiões abismais, nessas regiões muito sofridas, Deus comanda a existência de postos de atendimento. São postos onde espíritos já com certo nível de compreensão se organizam, se sacrificam no sentido de se dispor à tarefa em nome de Deus para ir fazendo os atendimentos. Na medida que alguém pede ajuda, ele diz, olha, não dá mais para continuar aqui no abismo, eu preciso de ajuda, né? Aí ele recorre à ajuda e ele é atendido. Por que não atende antes? Porque não dá para atender alguém que não quer. Vocês imaginam? Tem que ajudar alguém e esse alguém não quer, você consegue ajudar? Igual aqui, né? Igualzinho. Um parente de uma pessoa conhecida para nós passar Por mais que você Você quer ajudar, você não quer, a gente não consegue, não é? Nem Deus consegue. Não porque ele não possa, porque ele pode tudo. Porém, ele criou leis e ele não pode passar por cima das próprias leis. Ele criou a lei da liberdade, não é? Então, se é da minha vontade permanecer no abismo, eu vou ficar. Só que não é para sempre. Vai chegar um dado momento que o próprio sofrimento... Então veja que o sofrimento não é um castigo, é uma ferramenta que gera incômodo, né? Quando a gente é incomodado, a gente levanta, a gente caminha, e nós somos criados para isso. Infelizmente a gente erra muito, né? E nós somos suscetíveis de parar nessas regiões. Então, cuidemos. Bom, na medida que se educam, vão subindo para outras comunidades mais avançadas, recebem oportunidades educativas e de trabalho, a cada um segundo as suas obras. Outro dizer, né? A cada um segundo as suas obras. Então, nós vamos galgando degraus na direção de mundos mais felizes, cada vez mais felizes à medida que nós vamos preenchendo os requisitos, né? Mas a gente vai estar sozinho, abandonados? Nunca nós vamos estar sozinhos. Deus vai estar sempre com a gente. E via de regra, através dos seus representantes, que somos, ora nós que estamos encarnados, ora nós que estamos desencarnados, que já conseguimos representar a Deus, e todos nós teremos serviço, todos nós teremos trabalho, e não é pouco, né? Grande engano quando alguém está no caixão e fala, descansou. Muito pelo contrário, só o corpo, né? O espírito em si vai continuar lutando, né, no seu processo evolutivo. E aí, no mundo espiritual tem como a gente continuar se educando? Tem, né? Tem, e muito mais do que aqui, né? Tem escolas no mundo espiritual? Tem escolas, né? Tem cursos? Tem cursos com aulas teóricas seguidas de aulas práticas, né? A gente lê as obras do André Luiz, por exemplo, nós temos quanta oportunidade de aprendizado. É aprendizado o tempo inteiro. Além disso, tem cursos bem organizados, muito mais do que os nossos, né? Tem universidades? Tem divertimento? Tem trabalho, né? Tem oficina de trabalho. Oportunidades infinitas de trabalho, né? De dedicar ao bem, né? De crescer através da prática do bem. Então, pessoal, isso é muito reconfortante, porque nada de ficar sentado numa nuvem. Não existe isso, tá?
existe um mundo ao qual o nosso mundinho aqui é semelhante, né? Uma mera e imperfeita semelhança ao que está do lado de lá. Voltamos a repetir, em tudo que é maravilhoso e de bom, mas também tudo que é de sofrido e de ruim, né? A gente leu que vocês conseguem imaginar qual era o nível de sofrimento do Vale dos Leprosos, onde as pessoas desencarnavam apodrecendo, né? E o que dizem é que as regiões umbralinas, principalmente as abismais, quando compara o Vale dos Leprosos com essas regiões, o nível de sofrimento, né? Se a gente pegar alguém que está num abismo e traz para o Vale dos Leprosos, ele vai dizer, mas que paraíso! Para a gente ter uma ideia do que é o sofrimento nessas regiões. Por isso que a gente fala que o nosso mundinho aqui é uma mera cópia imperfeita no que é bom, assim como no que é de muito sofrido. Né? Agora, por que disso? Porque nós fabricamos, né? O nosso comportamento, a gente é levado, né, por conta própria a essa situação. Qual é o estado do espírito? Ele pode estar encarnado ou desencarnado. Esses são os dois estados, né? Ou um ou outro. Os desencarnados, nós podemos dizer que são espíritos puros ou os espíritos errantes. Esse errantes é um termo que foi cunhado, né, pelo processo de codificação, Allan Kardec, a espiritualidade, e que não forçosamente significa que errante é estar errando. Normalmente sim, mas não é esse o significado da palavra errante. Errante significa o seguinte, é alguém, primeiro, o espírito errante ele tem que estar desencarnado, né? Errante é aquele que está no mundo espiritual aguardando pela oportunidade de uma nova encarnação. Ele precisa. O espírito puro não precisa mais de encarnação. Então, vamos entender que o espírito errante é aquele que ainda necessita de retornar ao corpo, né? Para facilitar o seu processo evolutivo. Para os resgates, a gente esquece um pouco do passado, né? A gente brigava muito um com o outro, aí volta irmão, volta pai, filho, né? Esquecendo um pouco daquilo. A gente lembra um pouquinho, né, o sentimento, aquela coisa, mas fica mais fácil, né? Então, encarnação é uma bênção que vem de Deus, né? Que nos ajuda enormemente ao nosso processo evolutivo. Mas a forma que nós evoluímos no mundo espiritual, ela é muito mais completa, né? A nossa evolução no mundo material, enquanto encarnado, ela é uma oportunidade abençoada. Porém, a nossa maior evolução acontece no mundo espiritual. Eu até falei do mundo material, é um erro falar assim, porque essa é outra pergunta importante. O que tem no mundo espiritual? Será que o mundo espiritual também é composto de matéria? Se não for, de que seria? Vazio? Tem nada? Né? Então, forçosamente, o mundo espiritual é também matéria. Naturalmente, não é a mesma espessura, né? Se você pega uma graxa, né, ela é pegajosa, né? Os nossos fluidos aqui é um pouco como se fosse uma graxa comparado com os fluidos no mundo espiritual. Novamente, depende do mundo espiritual que nós estamos falando. Porque se nós vamos nas regiões abismais, é pior do que graxa, né? É tudo escuro, o sol não consegue chegar, né? É aquela névoa. E Deus abençoa essas regiões com verdadeiras tempestades, né? De tempos em tempos, leiamos as obras do Espírito, para a gente compreender tudo isso. Então eles descrevem, olha, nessas regiões, o ar é tão carregado de miasmas, né, de energias doentes, energias ruins, que de tempo em tempo, né, isso uma dada rotina que a gente sabe, a cada dia ou a cada semana, acontecem verdadeiras tempestades, com raios tenebrosos. Para quê? Limpeza, né, depuração, toda aquela eletricidade liberada por esses raios vai higienizando um pouco aquela atmosfera. Por isso nós temos também raios na nossa atmosfera, tem uma utilidade enorme.
é uma eletricidade extremamente intensa, né, que ajuda na limpeza daquilo que nós liberamos mentalmente. Bom, os espíritos então errantes, eles necessitam de reencarnar. Tem graduações, né? Nós temos os espíritos errantes, nós temos os imperfeitos e os bons. Né? Não é exatamente assim, bom, eu sou imperfeito, agora eu passei a ser bom. Não, você vai evoluindo, vai passando aos pouquinhos, né, de imperfeito para bom. Né? O imperfeito, muito apegado à matéria. O espírito bom, meio a meio. Né? O espírito puro, praticamente nenhum apego à matéria. Né? Então essa é a escala, né, espírita que a gente deve olhar para a gente ir galgando. Enquanto errantes têm melhor percepção do que precisam melhorar para ser felizes. E aí, por que então reencarnar? Porque existem coisas que, enquanto encarnado, por exemplo, esquecendo as dificuldades que a gente tem um com o outro, fica mais fácil da gente superar isso, né? E construindo novos laços de amizade, de carinho, de amor, ao invés de ficar batendo um com o outro, né? Então, o reencarne é uma bênção. Lá na questão 231 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: os espíritos errantes, está aí a palavra, não fomos nós que criamos isso, né? Foi a codificação. São felizes ou infelizes? Parece bobinha a pergunta, mas o Kardec não fazia nenhuma pergunta bobinha, né? Tudo tinha um sentido muito profundo. E ele responde, mais ou menos, conforme o seu nível evolutivo. Então, estar desencarnado não quer dizer nem que a gente vai ser muito infeliz ou muito feliz. Depende da gente, depende do nosso padrão. Né? Onde estão os nossos valores, é para ali que a gente vai. Né? Se os nossos valores são elevados, nós vamos habitar cidades espirituais muito evoluídas. Né? Por exemplo, nosso lar, que é uma cidade já de um padrão evolutivo bastante elevado. Mas lá, em nosso lar, só tem espíritos felizes? É uma cidade de socorro, tem hospital, né? Descreve-se que tem pavilhões com milhares de seres deitados, inertes, sob tratamento. Né? Nem sabe que estão desencarnados. Lá em nosso lar. Para que serviria se não para atender quem precisa? Né? Para que nós temos hospitais aqui se não para atender doentes? Então, nosso lar é uma região, né, de extremo trabalho, uma organização muito grande, todos ativos, e para a gente se tornar um cidadão daquela cidade, a gente tem que fazer jus. Né? Só uma maneira, eu ouvi dizer, né, que geralmente o pessoal de outras religiões tem o hábito de falar que quando o corpo morre, o espírito ele continua dormindo. Isso. E aí, você está falando isso aí, que eles falam que muitas continuam dormindo por levar esse pensamento, né? Então isso é verdade, né? Às vezes eles têm que trabalhar e dizer para eles, olha, não, mas eu só quero acordar, né, quando for o momento. O momento é agora, né? Não precisa esperar. Mas eles trazem essa crença muitas vezes, né, que as religiões imputam, né? Bom, sem a gente discriminar nenhuma religião, o espiritismo ele prima por isso, né, a tolerância, né, e a compreensão de que, bom, cada um tem o seu papel, né, mas está perfeito o raciocínio, né? Bom, os espíritos desencarnados têm as mesmas sensações que os encarnados? Eles sentem dor? Sentem calor? Frio? Tem sede? Tem fome? Né? Aí novamente a resposta é: depende do padrão evolutivo de cada um. Né? Observe que tem muitos, realmente não são poucos, que sequer conseguem ter a percepção que deixou o corpo. Né? O corpo morreu, ele se desliga do corpo, sai andando por aí, porém, para ele nada mudou. Ele continua vendo o seu corpo exatamente como estava. Ele continua vendo. Mas como é que pode ser isso? Né? Por que ele tem essas sensações? Sente sede,
né? André Luiz descreve que quando ele esteve em regiões umbralinas, em regiões muito difíceis, ele tinha tanta sede que ele chegou a comer lama, né? Ele colocava lama na boca para tentar matar a sede que ele sentia, né? Ele chegou a comer capim na tentativa de matar a fome que ele sentia. Mas é estranho porque, observe, se a gente deixou o corpo, nós agora somos um espírito e junto com o espírito vai um perispírito. Então nós não temos mais os órgãos, estômago, nós não temos mais fígado, não temos mais cordas vocálicas, não temos mais o cérebro material, né? E por que a gente continua tendo essas sensações? Devido à nossa proximidade com a matéria e devido à nossa vontade. Nós forjamos tudo isso, nós moldamos. Inclusive, quando alguém está desencarnado e ele se apresenta com uma dada aparência, né? Ele se apresenta com uma espécie de roupa, né? Ele tem uma aparência, ele porta um sapato, às vezes um chapéu, um cachimbo, né? Kardec entrevistou espíritos que se apresentaram com uma caixinha de rapé. Todo mundo sabe o que é rapé? Hã? Fumo moído, né? Seco, para ficar cheirando e espirrando. Mas como pode ele estar com uma caixinha de rapé na mão se ele está desencarnado? Tudo fabricado com a mente, né? E é real aquilo? Sim, é real, né? E como é que ele fabrica isso? As vestimentas. Alguém que foi assassinado, então ele se apresenta com as roupas cheias de sangue. De onde vem o sangue? O sangue ficou lá no corpo, né? A roupa também ficou lá, mas ele sai com aquela mesma aparência. A mente, né? Que forja tudo isso, que cria tudo isso. Um assassino que se apresentou, Kardec entrevistando, né? Com a faca na mão, com a mão cheia de sangue. E ele permaneceu com isso, né? Por longas datas. Tudo fabricado com a mente. Então, nós estamos tão ligados à matéria que a gente continua com as mesmas sensações. E daí, como lidar com isso no mundo espiritual? Será que a gente toma um suco no mundo espiritual? Toma água? Será que a gente se alimenta? Come frutas? A resposta é sim, quando precisamos. Quando precisamos? Devido à nossa proximidade com a matéria, o grau de apego com a matéria. Nós sentimos sede. Então, existe, Deus é muito bom, né? Aí ele diz o seguinte: tá bom, você ainda guarda essas sensações. Vai ser possível sim matar a sua sede conforme você pensa. Porque outro que já está mais desmaterializado e que já consegue perceber, eu não tenho mais órgãos, né? Eu não preciso mais beber água, a mente funcionando, não tem sede, não tem fome. Como é que os espíritos evoluídos se alimentam? Precisa de alimentar? Sim, por quê? Tudo que funciona no universo, tudo que é funcional, que se desloca, que executa uma tarefa, que pensa, tudo isso precisa de energia, né? Um carro para se movimentar precisa de energia. De onde vem a energia que o carro usa? Do combustível, está lá no tanque. Se acabou, ele para. É similar, né? Uma entidade espiritual, para que ela possa se movimentar, para que ela possa continuar funcionando, pensando, agindo, precisa de energia. De onde vem a energia? Daqueles que estão muito próximos da matéria. Extrai da matéria, né? Toma suco, né? Se alimenta. Parece chocante, mas descreve-se que em nosso lar, uma porcentagem muito importante dos moradores ali são funcionários de fábricas. Nossa,
Né? Dá um arrepio na gente. Não tem fábrica no mundo espiritual. As nossas fábricas são meras cópias imperfeitas do que existe no mundo espiritual. A gente não consegue ainda imaginar a grandeza do mundo espiritual. Não é à toa que aqui na Terra nós somos 7 bilhões. No mundo espiritual, aproximadamente 20 bilhões. Tudo aqui na crosta terrestre, estamos falando só do nosso planetinho, no universo. Então, sim, o espírito sente fome, ele sente frio, né? Já acontece casos, né, da gente ter um atendimento, um trabalho de desobsessão, em que o espírito diz o seguinte: por favor, me dê um cobertor, eu estou morrendo de frio. Mas ele não tem órgãos, ele não tem a matéria mais para ter a sensação de frio. Mas o perispírito, ele é plástico, é uma propriedade do perispírito, ele é moldável, né? E toda a vontade do espírito é transmitida para o perispírito. E aí vem a sensação de frio. Sente mesmo, não é algo ilusório. É através da vontade, ele cria a sensação, ela é real. Só que tem uma diferença, porque aqui, se nós quisermos proteger do frio, eu preciso realmente de um investimento. Mas lá, é tudo criação da mente. Então muitas vezes a gente atende uma entidade que chega, eu estou com muito frio. Aí a gente diz, olha, vamos te atender, tá? Vamos cuidar de você. Mas, nos ajude. Comece a pensar diferente, né? Comece a pensar que você não está, na verdade, sentindo esse frio. Vamos conversando. Em 5 minutos, ele diz, olha, estou muito mais confortável. Ninguém colocou cobertor, né? E ele está sentindo mais confortável. Por quê? Mudou o estado mental. Mas o que é importante entender é que a gente está falando, é pensamento, então não é real. É real sim, né? É algo que se sente de verdade. O frio, o calor, a fome, a dor, né? Eles às vezes chegam dizendo o seguinte, olha, não posso respirar, eu estou sufocado, sem poder respirar, porque eu coloquei uma corda no pescoço. Ele cometeu suicídio. Falou, já tem décadas que eu estou nessa ânsia buscando ar. Olha, mas eu não tenho mais pulmão. Por que ele precisa tanto do ar e fica ansioso? Porque ele pensa assim, ele cria isso, ele plasma isso em torno de si. Então a gente vai conversando, dizendo, olha, não está mais assim, nós vamos explicando. Muda um pouco esse estado mental e ele já começa a se sentir confortável. Ah, eu já estou conseguindo respirar. Né? Às vezes ele chega a dizer, mas está tudo escuro, eu não consigo ver absolutamente nada. E aí diz, olha, na verdade você já está num ambiente iluminado. Comece a prestar atenção. Até o final da conversa ele diz, olha, já começo a ver as coisas. Você vê que ele estava num ambiente iluminado, porém não conseguia ver nada. Tudo criação da mente. Né? Então essa é a grande diferença que no mundo espiritual, se você muda essa percepção, a sua vontade, você muda o estado. Né? Dessa forma, por exemplo, a entidade ela pode se apresentar quando ela tem a compreensão, ela se apresenta com um tipo de roupa ou com outro tipo de roupa, né? Com outra cor, conforme ela quer. Né? Ela plasma isso. Falando nisso, então quer dizer que no mundo espiritual tem cidades, tem postos de atendimento, tem socorro, né? E como é que são as cidades? Se a gente quiser ter uma ideia, imagine a cidade mais bonita que tem no planeta Terra, né? Com prédios bonitos, modernos, né? A gente olha lá aqueles prédios lá no Oriente Médio, né? Construções fabulosas, com projetos arquitetônicos que impressionam, construções civis, uma engenharia fantástica. Imagine os engenheiros de nosso lar, imagine os arquitetos de nosso lar, que projetam os ministérios, que projetam residências. Né? Agora eu vou morar naquela casa, e aí com a minha vontade, eu vou plasmando o meu jardim,
Se você quer ofertar uma rosa para alguém e você já tem essa possibilidade, você já tem esse padrão espiritual, vibratório, então você plasma uma rosa na mão, você entrega para ele. É algo que ele recebe. Eu já li isso aí. Cria na casa, espera na família, naquele for, Isso. cria foto das pessoas aqui, põe lá na parede, Isso. cria o jardim. Tudo com a mente. Pela mente. Tudo com a mente, né? Quer dizer então que tem residência no mundo espiritual? Ora, gente, se nós temos aqui, não é bom ter uma residência? Não é agradável? Não é confortável? Não é bom estar trabalhando e pensando, daqui a pouco eu vou para casa? Não é agradável? Então nós desencarnamos e nós perdemos isso? Não temos mais direito? Também, as músicas. As músicas, né? As músicas Então, mais lindas. bem lembrado, né? Música. Lá nós ouvimos música? Claro. E só tem música boa? Depende de onde você está. Tem lugares que é bem pior do que o batistaca que nós ouvimos por aqui. Vocês já ouviram o batistaca? Só tem uma nota, né? Tem regiões lá também que é um pouco pior do que isso, né? As músicas são misturadas com gritos de pavor. Não queremos aterrorizar ninguém, nós estamos falando aqui de uma realidade, tá? Assim como existem melodias extremamente harmoniosas que a gente não faz ideia como é, mas, né, que ouça quem tem ouvido de ouvir, que veja quem tem olhos de ver. Não foi isso que foi dito? Se a gente pega alguém que está na região abismal, sofrendo, acostumado com as músicas dele, e se a gente tenta forçar a ouvir algo sublime, ele nem ouve, não consegue perceber a vibração sonora. Então descreve-se que nessas cidades nós temos jardins maravilhosos, temos lagos, rios, em outra dimensão, temos tudo que é de bom que a gente consiga imaginar, mas temos também tudo que é sofrível, que a gente nem consegue imaginar. Tem evolução também, né? Tem evolução. Então, tem condução, né? Como é que são as conduções? Como é que nós nos deslocamos lá? Depende novamente de cada um. Podemos arrastar como um verme na lama. E não são palavras não, é a realidade. André Luiz descreve isso, que ele passou um tempo nessa região sofrível, que ele magneticamente estava sintonizado, porque enquanto encarnado, ele vivia nas boates, muito álcool, muito fumo, né? Práticas sexuais, tudo isso foi criando, né, uma sintonia magnética. Desencarnou, para onde é que ele vai? Exatamente para onde o campo magnético é similar. E ele passou se arrastando por um tempo. E a moça que ele desencaminhou aqui, depois ele encontrou com ela lá. Encontra, aí tem os resgates, né? Agora, a nossa locomoção vai variar desde arrastar, passando pelo caminhar, que nós já começamos a nos deslocar caminhando, e daqui a pouco nós vamos estar voando, né? Voando. Eles usam uma outra palavra, volitando, né? Levemente. Essas entidades que conseguem volitar em mundos avançados, elas não ficam em repouso lá, né? Conta André Luiz, num dos trechos, que eles estavam numa atividade e era noite, e eles olharam para o espaço e viram uma verdadeira estrela de um brilho muito grande, se deslocando muito rapidamente. E ele perguntou para o seu instrutor, por que aquela estrela está se deslocando? Então ele disse, aquilo lá é o Cristo, que está pessoalmente descendo as regiões de sofrimento para atendimento. Não é? Por isso é que o Cristo colocou o seguinte, é uma frase dele: o meu Pai trabalha sempre, e eu também.
Então, as oportunidades de trabalho que a gente vai ter, a gente não consegue nem imaginar. Mas nós devemos estar nos preparando para que, ao passar para o lado de lá, a gente tenha sintonia magnética, né, com regiões mais felizes. Porque assim, nós vamos dar continuidade à nossa vida, enquanto encarnados, com uma qualidade ainda muito maior, com possibilidades muito mais ricas. Gente, é muito mais reconfortante que imaginar que a gente vai estar sentado numa nuvem sem fazer nada, que eu vou estar habitando uma cidade bonita, com jardins, com música, né? Que eu terei repouso após o trabalho, né? Existe regime de trabalho, 8 horas por dia, com direito de hora extra, né? Até 4 horas, não mais do que isso, não é permitido. Ele tem um intervalo de descanso. O meu espírito precisa descansar. Eu não tenho matéria, porque precisa descansar. Novamente a mente, né? A gente sente cansaço conforme a nossa proximidade com a matéria. Às vezes a nossa proximidade é maior, a gente precisa deitar e dormir, descansar. À medida que avançamos, os espíritos mais puros precisam de descanso mental, porque eles pensam muito intensamente, mas não precisam dormir, não param. Como é que eles descansam? Muda de atividade. Estou fazendo algo, bom, já estou um pouco saturado disso, se é que o espírito puro satura de alguma coisa, porque só faz coisa boa, né? Coisa agradável, mas muda um pouco, né? Passa para outra atividade. É o conceito de descanso para os mais evoluídos. As máquinas no mundo espiritual, como é que são elas? Alguém citou um aero-ônibus, né? Aerobus. Talvez daí venha Airbus. Não é? São máquinas que são usadas, máquinas que permitem assessorar. Descreve-se num livro da mesma autora daquele livro Violetas na Janela. Se a gente procurar a vida no mundo espiritual, a gente vai encontrar inclusive um audiobook, né, um audiolivro dessa autora. E ela descreve, todo o livro é descrevendo um curso que eles estavam fazendo, uma turma fazendo um curso. Então eles tiveram aula sobre obsessão, tiveram a parte teórica. Pega um aerobus, porque eles não sabem ainda volitar, e eles precisam deslocar de grandes distâncias para ir até um sítio que é um laboratório, onde está acontecendo um processo obsessivo. Aí eles vão passar da teoria para a prática, né? Aí eles vão ter uma aula sobre reencarnação. Tem toda a teoria. Agora nós vamos até a crosta terrestre para observar uma reencarnação. Imagina sair de nosso lar até... Qual é a distância? Não sei bem, mesmo porque a noção de distância e de tempo é completamente diferente, né? O que para nós aqui 40 anos parece muita coisa, no mundo espiritual é outra noção de tempo, né? A gente não entende, isso é uma física muito avançada que a gente não tem ainda noção. Bom, em resumo, aqui eu vou pular porque nós já comentamos tudo, será mais um lembrete, mas a memória ainda funciona um pouco, né? Tem trabalho? Sim, tem trabalho. Finalizando então a nossa conversa. Todos são criados para a evolução e para a felicidade. Deus é a bondade absoluta. É a sabedoria absoluta. Tudo no universo é pura perfeição. Tudo tem utilidade. Mesmo abismo, mesmo abismo. Tudo tem utilidade, nada é por acaso. Não existe o mal, né? Essa é a conclusão que se chega. O que é o mal então que a gente percebe? A gente diz, bom, mas isso é o mal, não tem como. A gente vê o mal porque nós não somos ainda capazes de ver o bem onde ele está. Esse é o entendimento, é a resposta que a espiritualidade deu a Kardec. Afinal, eles disseram, há uma resposta, existe o mal? Eles disseram, não. E o Kardec então disse, o que é isso então que nós assistimos? Eles disseram,
Onde você vê o mal, é porque é pura ignorância sobre o que é o bem. Não pode existir o mal. É tudo inconsistente com a existência de Deus, que é bondade infinita. Tem pessoas que fazem caridade no outro aqui e falam assim, a pessoa não fala muito obrigado e tal. Pode sair cortando pra rua, estou cansado, não sei o que, recebe muito mais fina que a graça. Exato. Finalizando então, isso é muito reconfortador. Mesmo os que estão em regiões abismais, nada é para sempre. Não há penas nem sofrimentos eternos. Tudo passa. E todos, sem exceção, vão evoluir. Não existe céu, não existe inferno. O que existe são diferentes categorias de mundos que a gente passa a habitar, porque é aquilo que nós precisamos. Se eu vou para o abismo, é o que eu preciso. É a única forma de eu evoluir, mas não vou ficar ali para sempre. Não existe inferno eterno. Podemos até imaginar, em sentido muito figurado, céu e inferno como sendo estado de sentimento de cada um. Duas criaturas no mesmo lugar. Uma pode estar vivendo o inferno e a outra pode estar vivendo o céu. Depende do nosso estado interior. Então, isso é outra coisa muito reconfortante para nós. Mesmo que a gente erre muito, nunca vai faltar a oportunidade de redimir, de acertar, de crescer, de evoluir. Desculpa, eu passei muito tempo.